Muito bem-vindo ao portal da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e nesta aula vamos falar sobre energia organizacional. Exatamente. Vamos falar sobre o conceito de energia aplicado às equipes, aplicado ao gerenciamento de energia. Tem dezenas de significados e temas relacionados à energia espiritual, mental, emocional. Nesta aula vamos falar um pouco sobre a gestão de energia, a energia física, como podemos olhar aí a disponibilidade da energia dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, como os colaboradores, como as pessoas estão gerenciando as suas energias. Num contexto dentro do sistema, no contexto da empresa, dentro da sua cultura, vamos aprender uma linda ferramenta de como podemos analisar as energias organizacionais dos colaboradores e da cultura. Energia física, vai ter outras aulas que eu vou explicar um pouco mais sobre outras energias, principalmente energia espiritual, esse conceito mais holístico. Nesta aula, vamos olhar para essa ferramenta que nos ensina, que nos traz uma abordagem sobre a energia física, por isso a energia organizacional, aquela energia que permeia o ambiente, permeia a equipe e como podemos gerir isso, ter novos conceitos do que é importante na gestão, né, dessa energia para as pessoas, para a empresa. E para começar, eu te faço uma pergunta. O que vale mais? O seu tempo ou a sua energia? O conceito de tempo vem sido utilizado aí nos últimos anos como um grande propulsor, né, de treinamentos, de palestras, de cursos relacionado à sua gestão do tempo. Então eu vejo muitos artigos em revistas, é um tema muito em voga, aí quando vai existir um desenvolvimento de competência, de como os colaboradores podem gerir o seu tempo, né, como realizar as prioridades no dia a dia do trabalho, seja através de uma liderança ou de uma pessoa que está fazendo algo na casa dela, gestão do tempo, de como se organizar com a casa. Então, a palavra tempo tem sido muito utilizada. Então, quando falamos de energia, entramos muito nessa relação de que se estamos tendo muito trabalho, estamos tendo muitos afazeres relacionados a algo, isso vai ocupar grande parte do nosso tempo e também da nossa energia. Eu te digo que podemos olhar sobre isso diante de uma nova ótica, né? Podemos ter um novo olhar sobre isso. Então, quando falamos aí de gestão do tempo, eu quero que você comece a pensar em gestão de energia. Troque um pouco o tradicional, esse paradigma mais comum de tempo, de como as pessoas precisam gerir o seu tempo, para um novo paradigma de que as pessoas precisam gerir as suas energias. E aí, por isso, vamos falar aqui, vou trazer uma ferramenta, um tema, né, muito importante dentro do desenvolvimento humano, que é as energias que renovam as pessoas. Então, essa primeira pergunta se faz sentido para você. O que vale mais no seu dia? A quantidade de tempo que você se dedica ao seu trabalho, quantidade de tempo que você organiza e prioriza as suas atividades, ou a quantidade de energia, a qualidade de energia que você tem diante daquilo, de disposição, de disponibilidade, de facilidade de acesso, de renovação. Então é muito relacionado a isso. Como vamos parar um pouco de olhar a gestão do tempo, é importante, podemos aprender com esse tema, com essa questão, podemos, mas vamos olhar a importância de administrarmos a nossa energia. E aqui eu trouxe um slide para exemplificar isso de administrar a energia. Então o tempo pode ser visto como um recurso limitado e finito, ou seja, temos uma quantidade de horas do nosso dia, temos uma quantidade de horas da nossa semana, relacionada ao trabalho, relacionada a um projeto, sobre um prazo, sobre uma meta. Então, quando olhamos algo com uma visão de tempo, sempre vamos olhar algo finito, que tem um começo e um fim. Assim como nós começamos a olhar o nosso tempo no dia a dia, então talvez surjam, né, pequenas preocupações da mente, principalmente, de como eu vou administrar o meu tempo se eu tenho 20 atividades para fazer em 1 hora, eu tenho 100 atividades para fazer em 8 horas. Como que a gente vai dividir essas atividades do nosso trabalho relacionada ao tempo? Talvez
um grande olhar aí, e é isso que eu te trago para você, essa perspectiva de começar a olhar a nossa energia, não só o tempo. Então, quando vamos fazer relações de coisas que geralmente fazíamos com o tempo, em vez de olharmos a gestão do tempo, vamos olhar a gestão de energia. Por quê? A energia é renovável. Assim como a natureza, a energia, as coisas podem se renovar. Assim como a nossa disposição, a cada dia nós podemos aprender algo novo, estar mais motivado a realizar algo, podemos nos recuperar aí com descanso, podemos renovar nossas energias para o dia seguinte, acordar inspirados, motivados a construir algo maior. Então, esse pensamento, quando falamos de energia organizacional, quando falamos de gestão de energia, temos uma visão de que a energia é renovável. É possível renovar as energias, assim como as baterias que nós recarregamos na tomada, o nosso corpo se recarrega após uma noite de descanso, após um período de descanso. Então é muito importante entender esse conceito de que a energia pode ser renovável, ela pode se renovar diante de um ciclo, diante de uma atividade. Já o tempo é um recurso mais finito, mais escasso, que a gente vai ficar um pouco escravo do tempo, um pouco preso a ter que dividir coisas e encaixar no tempo. Enquanto as energias são renováveis, elas são infinitas, podemos administrar melhor como fazemos as nossas atividades olhando as nossas energias. E a grande filosofia, a grande ferramenta que eu trago nessa aula para você vem do autor e pesquisador Tony Schwartz. Ele escreveu vários livros relacionados à gestão de energia. Os dois principais são esses, que é o Envolvimento Total, Gerenciando Energia e Não o Tempo. E o outro que é o Não Trabalhe Muito, Trabalhe Certo, falando sobre como equilibrar as forças aí do corpo, da mente, da emoção e do espírito. Trazendo sempre esse conceito de energia, como gerir a energia e não o tempo. Esse é um autor que eu recomendo você a conhecer, pesquisar, ouvir palestras, conceitos, entender um pouco a ferramenta que ele traz. Ele traz várias ferramentas de gestão de energia. Eu trouxe aqui uma delas que eu acho que é imprescindível para você olhar para isso e começar a entender que é possível fazer diferente na sua empresa, olhando a cultura como um conceito de energia também. Aqui o modelo mais simples, né, do Tony Schwartz, que é as 4 zonas de energia. Então ele faz dois eixos, né, um sobre quantidade, a outra sobre qualidade, onde ele coloca que a quantidade pode ser alta e baixa e a qualidade pode ser negativa e positiva. Então, olhando a energia, podemos ver que existe um quadrante de alta energia e baixa energia, e energia negativa e energia positiva. Nesses quadrantes, ele consegue diferenciar aí o que pode ser uma combinação de energia negativa alta, uma energia negativa baixa, uma energia positiva baixa e uma energia positiva alta. Por isso surge aí esse conceito do Tony Schwartz das 4 zonas de energia. Lá em cima, no primeiro quadrante, nessa combinação de alta energia e energia negativa, surge uma zona chamada zona de sobrevivência. Quando essa energia negativa continua numa baixa energia, surge a zona de burnout, esse tema tão conhecido também dentro das empresas, dentro desse conceito psicológico de como olhar as empresas com pessoas, como fortalecer as relações e olhar para cada pessoa, cada indivíduo com a sua necessidade, sempre surge o conceito de burnout e os temas relacionados à saúde física e mental dentro das empresas. Aqui ele traz um conceito muito bacana de como olhar esse burnout e como reverter isso. Aqui na combinação de energia positiva com uma baixa energia, temos a zona de recuperação e quando olhamos essa energia positiva com uma alta carga de energia, existe a zona de performance. Aqui alguns exemplos de características de cada zona aplicados aí ao indivíduo, à pessoa, né, ao ser único que pode ser encaixado aí e se identificar com uma zona. Nós podemos olhar o nosso dia, a nossa visão de trabalho diante dessas 4 zonas e ver aonde estamos encaixados e ver se podemos fazer uma transição aí de uma zona para outra. Alguns exemplos dessas 4 zonas nesse modelo padrão do Tony Schwartz. Então, na zona de sobrevivência, é uma pessoa que ela se sente impaciente,
irritada, frustrada, nervosa, defensiva, amedrontada, preocupada, ansiosa. Na zona de burnout, é uma pessoa exausta, vazia, deprimida, triste, desesperada. Aqui na zona de recuperação, uma pessoa mais despreocupada, mais tranquila, mais relaxada e mais aliviada. E, por último, a zona de performance, a zona de excelência do Tony Schwartz, que é uma pessoa calma, ao mesmo tempo otimista, desafiada, confiante e engajada. Algumas características que o Tony traz para cada indivíduo ao se relacionar aí com uma zona, identificando se a sua energia, disposição física está com uma alta carga, uma baixa carga e se é positiva ou negativa. Então, são características desse modelo dele mais simples que ele traz nos livros e é muito utilizado aí no mundo do coaching, no mundo das facilitações, das terapias também. Com isso, chegamos aqui ao auge dessa aula, que é esse tema, esse modelo do Tony Schwartz de zonas de energia aplicado na cultura organizacional. Então eu fiz uma modificação aqui desse modelo do Tony, seguindo os mesmos princípios, as mesmas características, mudei as nomenclaturas para que fique mais fácil entender de como podemos olhar a cultura de uma empresa, o sistema como um todo, esse organismo vivo que é uma empresa, esse grupo de pessoas, como está a energia dessa empresa. E aqui eu chamei de energia da cultura organizacional. Vamos olhar essas 4 zonas, né, esse modelo aqui do Tony Schwartz, em cima da cultura organizacional, dentro desse contexto de uma empresa. Eu trouxe aqui o detalhamento, exemplos e como fazer a transição de cada zona, de como podemos fazer um plano de ação, uma transformação cultural em uma empresa, olhando as zonas de energia e como está esse nível de energia organizacional da empresa. A primeira zona, que é a zona de sobrevivência, eu coloquei que na cultura acontece quando a cultura parece tensa e pressionada por metas ou fatores que impossibilitam pausas para avaliarem o que estão fazendo. Pode gerar fortes emoções devido à falta de comunicação entre as pessoas. Então essa zona de sobrevivência fala muito sobre em pessoas, equipes, culturas, empresas que vivem num ambiente de sobrevivência que não conseguem pausar para ver o que estão fazendo. E aí, às vezes, falta até comunicação entre as pessoas, entre as equipes, para que eles possam andar diante de um mesmo ritmo e ir numa mesma direção. Então, acaba vivendo uma sobrevivência, um nível de sobrevivência. Existem conceitos dos níveis de consciência da organização, do Richard Barrett, de diversas outras metodologias que falam também de zona de sobrevivência, níveis de sobrevivência, consciência aí de um ser humano, de uma empresa que está no nível de sobrevivência. É um pouco parecido com isso, mas vamos aqui adentrar do sistema do Tony Schwartz falando de energia. Então, nessa ferramenta, a zona de sobrevivência da cultura, podemos olhar uma cultura aí sobrevivente que ela pode pensar nessa maneira. A zona de sobrevivência é um resumo disso, de que existe uma alta energia, as pessoas estão trabalhando bastante, mas uma energia talvez um pouco negativa. Surge então uma tensão, um ambiente mais de tensão dentro da empresa, as pessoas meio tensas. Uma maratona, às vezes, de ter muitas coisas para fazer e meio que sem fim, né? Muitas coisas para fazer e não consigo parar, não tenho pausa. Prazos apertados, então muito relacionado a cobranças, né, agenda cheia. Eu coloquei aqui muitas metas que são criadas aí pela diretoria, pela liderança, até pelo cliente, até pela própria equipe e acaba não tendo consciência das consequências dessas metas, o que ela pode proporcionar para a equipe. Vai colocar aí uma alta energia, mas talvez meio negativo, porque não foi talvez planejada ou olhada em momentos específicos, né? Muito bem distribuída entre recuperação e trabalho. Vou falar mais para frente sobre isso. E um exemplo de agenda lotada, que são as empresas onde os executivos, os colaboradores vivem de agenda cheia. É impossível conversar com as pessoas, é impossível marcar reuniões, porque elas estão com a agenda lotada e estão indisponíveis. Primeiro, para a empresa, segundo, para inspirar as pessoas.
Eu já vi dezenas de exemplos nas minhas facilitações de líderes, né, de diretores, de gestores, que se colocavam num papel de indisponibilidade para o cliente, de indisponibilidade para o colaborador, indisponibilidade até para outro diretor. Então, como é que um líder inspirador, um líder consciente, quando falamos aí da nova consciência corporativa, surge o tema de liderança consciente, como que esse líder vive numa mentalidade, numa energia de sobrevivência que tem tanta coisa para fazer que ele não consegue pausar, respirar e principalmente estar disponível para ajudar as pessoas. Quando falamos de inspiração, o líder inspirador, precisamos olhar para um líder que está disponível e não aqui numa zona de sobrevivência, onde ele está muito acelerado, tem muita coisa para fazer e aí ele não consegue pausar isso, não consegue fazer uma transformação aí do seu ritmo de trabalho, da sua agenda, ele está sempre indisponível. Acontece muito em multinacionais, em empresas muito grandes, onde só existe comunicação aí por e-mail e demora meses para poder conversar com alguém. Isso é bem tradicional, um modelo bem antigo e tradicional das empresas, que podemos estar sempre abertos a fazer diferente, a pensar de uma maneira diferente, principalmente na nova consciência corporativa, que precisamos conhecer algumas ferramentas para mudar, fazer essa transformação nas empresas. A outra zona é a famosa zona de burnout. Essa palavra tem sido muito disseminada, principalmente quando as empresas começam a perceber pessoas doentes, pessoas que adoecem diante de uma rotina de trabalho, diante de uma rotina estressante. Isso acaba pegando muito o corpo emocional das pessoas, acaba sobrecarregando muito o corpo mental. Essas pessoas acabam entrando em burnout. Eu já entrei em burnout pelo menos 2 vezes na minha vida, uma delas um pouco mais leve e outra muito forte, que foi uma grande virada na minha vida, quando eu precisei realmente olhar para tudo que eu estava fazendo e fazer uma transição, porque aquilo não dava mais. Então, burnout é colocado aqui pelo Tony Schwartz como uma zona muito negativa, assim, de uma baixa energia, né? Uma baixa energia, carga energética e energia um pouco negativa. Dentro da cultura eu trouxe esse conceito. É onde a cultura se sente abalada por diversos fatores. Pode ser causada por picos de estresse alinhado ao esquecimento do propósito e dos valores da empresa, deixando o ambiente tenso, restritivo, exausto, entre outras características negativas. É uma zona bem complexa, é uma zona extremamente delicada, é muito importante falarmos de burnout. E aqui esse conceito do Tony, ele traz essa ideia de que burnout é uma zona onde é possível você sair dela. Então, eu já vi muitos conceitos também de psicólogos, de terapeutas, quando vão ajudar pessoas aí que entraram em burnout através das empresas, de uma atividade relacionada ao seu trabalho, à sua vida profissional, elas acabam não mostrando para as pessoas a importância de ter entrado nessa zona de burnout, como sair dela. Vai ser sempre relacionado a algo mais difícil, mais complexo, mais longo, a longo prazo, algum processo terapêutico de vários meses para se recuperar, não se relacionar aí à depressão, a entrar em processos mais psicológicos. Então, esse conceito de burnout aqui, das zonas de energia, podemos olhar para essa palavra como uma zona, como uma posição que podemos entrar e sair dela. Por isso é importante ter a consciência de que burnout pode ser vista, essa palavra, esse conceito, como uma zona. E aí essa abertura de acontecer algo para irmos até ela ou sairmos dela. O resumo é de que é uma energia bem baixa, né? uma energia negativa, que as pessoas, a equipe ou a empresa inteira pode entrar nessa zona de burnout. Quando isso acontece? Quando existem muitos incêndios, né? Sabe aquela velha metáfora de que uma empresa vive apagando incêndio, vive correndo atrás do que precisa fazer, é sempre um conflito, uma situação desafiadora aqui, logo ali já tem outra situação desafiadora que envolve muitas pessoas, é um contexto muito amplo, daqui a pouco uma grande dificuldade que a empresa precisa resolver e ela acaba deixando,
e aí vive nessa de incêndios, né? Coisas complexas, complicadas a todo momento, não deixando a empresa respirar, pensar nela mesma, pensar na cultura, pensar na sua inovação, no seu crescimento. Então vive olhando para o passado, aí apagando incêndios, coisas mal resolvidas também. Um exemplo é o estresse, né? O nível de estresse dos colaboradores quando aumenta. Esse nível de estresse, eu gosto muito de trazer o conceito de que estresse é fazer algo sem ter a consciência do que está fazendo, sem um propósito. Então existe mais do que um cansaço físico, um grande estresse mental, espiritual também às vezes, de começar a fazer algo que você não tem consciência do que é, sem ver esse propósito, e vira um grande estresse. Esquecimento, eu coloquei ali na frase também, esquecer o propósito da empresa, esquecer os valores, quando a empresa acaba esquecendo por que ela nasceu, do que ela existe, a cultura em si, empresas que não têm conceito de cultura, que não estão aprofundadas, empresas mais tradicionais, de setores mais simples, às vezes acabam esquecendo de que elas existem para promover algo para o mundo, criar algo de bom para o mundo, transformar a vida das pessoas, e acabam esquecendo por que elas existem, e aí com certeza podem entrar em zona de burnout muito facilmente. E aqui um exemplo de quando as pessoas esquecem do que elas estão fazendo, quando a empresa esquece do porquê ela existe, esquece seu propósito, seus valores que sustentam tudo isso. O esquecimento é um grande indicador aqui de zona de burnout. Restrição, quando as pessoas acabam se sentindo muito restritas para fazer algo, se sentem muito engessadas, sem segurança psicológica, as pessoas não se sentem abertas para dizer o que pensam, fazer o que desejam. Então, restrição muito relacionada também à zona de burnout, pessoas que se sentem presas, né, controladas. E exaustão, as pessoas extremamente cansadas, que é o resumo aí da palavra burnout. Por outro lado, precisamos entender de que são zonas, essas 4 zonas do modelo do Tony, nos possibilita entender que de um lado existem as energias negativas e do outro lado as energias positivas. E quando olhamos essa primeira energia positiva, mas com uma baixa carga de energia, existe a zona de recuperação. Exatamente, assim como nós precisamos descansar da noite para o dia, precisamos descansar depois de um longo período, nosso corpo, precisamos ir ao hospital para nos recuperar, para cuidar de algo mais complexo relacionado à saúde, existe uma zona de recuperação. Então eu trouxe aqui dentro da cultura. É onde a cultura respira e recarrega as baterias de modo saudável. Talvez após alguma turbulência, este período promove um novo engajamento para que as pessoas possam repensar sobre como participam do propósito da empresa. Esse é um grande conceito que precisamos saber para promover uma transformação cultural dentro de uma empresa, de que é imprescindível a recuperação da equipe, a recuperação das pessoas, a recuperação da empresa como um todo em alguns momentos, principalmente diante de uma grande turbulência, como eu trouxe aqui. Então é uma zona de recuperação, de recarregar as baterias, de renovar, por isso energia renovável, fazemos essa visão, essa relação de que a energia pode ser renovada e existe algum momento que ela é renovada. Nós, como seres humanos, descansamos, dormimos, deixamos nosso corpo recuperar as energias. A empresa, a cultura, a equipe inteira pode olhar essa ótica também dentro da empresa. Existe algum momento que vai ser necessário entrar numa zona de recuperação. Esse é o exemplo de que é uma energia positiva, mas ela é uma baixa energia. Então existe a possibilidade de recuperar algo que foi perdido, renovar as energias. Quando falamos de empresas que vão se reinventar, também é muito importante olhar para essa zona, porque a empresa precisa passar por essa zona para olhar o que ela faz, quais os seus produtos, seus serviços, para se reinventar e começar a fazer diferente. Então, um exemplo dessa zona é o fôlego, quando as pessoas, a equipe, conseguem ter um fôlego e recuperar aí o caminho da rota, recuperar aí o que eles estão fazendo, ter um fôlego para respirar e identificar aonde eles estão. A importância de alinhamentos, quando as pessoas acabam entrando no piloto automático e não entram
nessa possibilidade de pausar a vida, pausar o trabalho para se alinhar, isso demanda o burnout, como eu disse anteriormente. Aqui na zona de recuperação, esse é o momento de aumentar o alinhamento, de aumentar a sintonia entre as pessoas que estão trabalhando juntas dentro de uma empresa. Eu sempre falo que a cultura pode ser vista como um grande alinhamento de valores, de propósito, de missão, de tudo que as pessoas estão querendo propor dentro de uma empresa, pode ser proporcionado através de um alinhamento, e a cultura organizacional é exatamente isso que proporciona para a empresa. A cultura é o alinhamento das pessoas. Assim como eu falei na aula de definições, é muito importante olhar a palavra alinhamento. E aqui na zona de recuperação, isso é imprescindível. Quando as pessoas se sentem cansadas, elas precisam se recuperar e se alinhar novamente para onde eles estão indo. Momentos de encontros mais facilitados, mais simples, para que eles possam conversar sobre o que pensam, sobre o que aconteceu, sobre o que acontece, o que pode ser melhorado, um momento que vai haver essa sintonia, esse alinhamento entre todas as pessoas. Um grande momento também para celebração. Então muitas pessoas acabam trabalhando todos os dias, acabam reclamando às vezes do que estão fazendo e acabam esquecendo desse momento de celebração. Eu falei um pouco sobre celebração na aula de rituais corporativos, e é aqui na zona de recuperação onde isso pode acontecer, onde pode emergir momentos de celebração. Então, é quando a empresa pausa as suas atividades e vai comemorar juntos em algum local, alguma conquista, algum merecimento que a empresa se vê necessária de celebrar, é importante para fortalecer a cultura. Então, isso pode ser considerado uma zona de recuperação, onde as pessoas estão renovando as energias através da celebração. Um novo propósito, isso está relacionado a quando as empresas se reinventam, começam a resgatar as suas atividades, o seu propósito e criam esse novo propósito, esse novo direcionamento para onde a empresa está indo. Empresas startups, esses modelos mais inovadores que acabam testando vários modelos do seu começo, aí, na sua fundação, acontece muito isso de novos propósitos. Estamos trabalhando com tecnologia, servimos aí alguma empresa de algum ramo, entregamos uma solução específica, agora temos um novo propósito porque vai ser mais amplo, vamos ajudar mais pessoas, aumentando isso e revendo o que estamos fazendo. Mas para isso é importante entrar na zona de recuperação. Expansão de consciência também, de que essa zona possibilita olharmos para tudo que estamos fazendo, a equipe pausar, as pessoas da empresa olharem o que estão fazendo e terem novos conceitos, novas ideias sobre o que fazem, expandir a consciência do que estão fazendo. Esse é um grande momento também de expansão de consciência. E aqui a zona mais idealizada pelo Tony Schwartz, a zona perfeita, segundo ele, que é a zona de performance, independente da palavra, é uma zona aí de excelência, uma zona super positiva, de uma alta energia, onde pode representar que a empresa está dando o seu melhor, está eficiente, está no flow, no estado de flow aí de fazer, utilizando as suas melhores habilidades, no seu melhor nível de atitude, melhor nível de desafio. Então entra muito o conceito aqui de flow na zona de performance. Aqui isso foi caracterizado dentro da cultura como é onde a cultura sente que está exercendo o máximo de seu engajamento, com motivação alinhada ao propósito da empresa. Quando as pessoas se sentem otimistas, confiantes, felizes, produtivas, receptivas, entre outras características positivas. Então essa zona de performance está muito relacionado a quando ao grupo inteiro, ao sistema, à empresa, a sua cultura está no seu melhor, no seu auge. E aí é muito importante também termos essa consciência de que essas palavras, esses termos, essas características podem ser colocadas através das zonas, por isso esse modelo do Tony Schwartz. Existe a zona de burnout, zona de recuperação e a zona de performance. Toda empresa já passou por todas as zonas. Com certeza a empresa que você participa já passou por todas as zonas, e aí é importante relembrar do que fazíamos quando estávamos no nosso auge, quando estávamos no nosso melhor momento de crescimento, de evolução, de troca para a sociedade, de contribuição para o mundo, estávamos na nossa zona de performance. Se isso não está mais acontecendo, podemos estar em alguma outra zona e
o que podemos fazer, qual plano de ação podemos atingir, podemos realizar para voltarmos para essa zona de performance. Então, esse conceito é um grande conceito para olharmos essas zonas como posições. As empresas podem trocar de zonas, podem retomar algumas zonas e podem promover essa mudança, esse ciclo. Um resumo aqui da zona de performance, que é uma energia muito positiva e muito alta, onde traz muitos resultados. As pessoas conseguem ver os resultados das empresas que elas estão produzindo, consegue promover engajamento, as pessoas engajadas com uma causa, com um propósito. O propósito, a motivação, as pessoas motivadas, entendendo o seu papel, incentivadas, aí, inspiradas pelos líderes, diante de um desafio maior, onde as pessoas conseguem ver a contribuição que elas estão realizando para o mundo, para a sociedade, e a produtividade. Então aqui entra muito essas palavras de performance, de eficiência, de produtividade, todas as palavras que levam à excelência de um grupo de pessoas, de uma empresa, de uma cultura. Por isso essa zona de performance. Um resumo aqui da energia da cultura é os quadrantes de energia positiva, energia negativa, uma alta energia, uma baixa energia, e aí em cada quadrante existe essa zona. Zona de sobrevivência, zona de burnout, zona de recuperação e zona de performance. Vamos falar agora dos ciclos, a importância de entender isso que eu falei anteriormente, de vermos as zonas e olharmos para os ciclos, onde estamos nessas zonas e como podemos fazer a mudança entre elas, como olhamos o ciclo da nossa energia saindo de uma zona para outra. Não só a nossa energia, mas a energia da nossa empresa, a energia da nossa equipe. Então vamos entender os ciclos. O ciclo mais comum é a empresa que vive na zona de sobrevivência, na energia negativa, numa alta energia e numa baixa energia. Então vive na zona de sobrevivência e zona de burnout. É uma energia negativa com variação entre alta e baixa. Então esse é o ciclo mais comum que acontece na maioria das empresas, nas organizações que não têm consciência, seja aí do conceito de energia, não tem muita consciência do que é a gestão de energia, a gestão do tempo também, pode estar relacionada a isso, mas empresas que acabam estando na energia negativa e fica variando entre alta e baixa, então vive numa sobrevivência, correndo atrás das coisas, as pessoas não conseguindo respirar, e numa energia negativa de entrar em burnout, entrar em estresse, em cansaço, em pagar incêndio, em baixa produtividade, porque ficam nessa energia negativa e trocando nessas zonas. Esse é o ciclo comum. Agora o ciclo necessário, aqui que eu dei a metáfora e eu dei o exemplo da minha história, que eu entendi que entrei numa zona de burnout e algo foi necessário para que eu mudasse aquilo. Senão eu voltaria na zona de sobrevivência de novo, que é o padrão, que é o que as pessoas fazem, e aqui colocado para a empresa, que é a cultura, o que a empresa inteira, o sistema faz também. Então, o que é o ciclo necessário? É quando a empresa, quando todos conseguem ter essa consciência de que a energia está baixa, mas que não podemos continuar somente acelerando a energia de negativa para baixa e alta, indo para a sobrevivência. Precisamos ir da zona de burnout para a zona de recuperação. Então a energia vai trocar de qualidade, não vai ser mais uma energia negativa, mas sim uma energia positiva. A energia continua baixa, o ritmo continua baixo, a velocidade é um pouco mais calma, existe uma tranquilidade aí nessa transição, porque é um ciclo necessário. É importante que as empresas que se sintam sobrecarregadas, que se sintam nessa zona de sobrevivência e burnout, precisam desacelerar e trocar a sua qualidade de energia, de negativa para positiva. Esse é o principal conceito desse modelo, de fazer a transição de energia negativa para positiva. Assim como nós vemos uma bateria de um lado, existe o negativo e o positivo do outro, e um positivo precisa intercalar com o outro, é muito importante essa inversão de energia negativa para positiva. Esse é o modelo e esse é o ciclo necessário para que as pessoas, para que as empresas, para que as culturas
tenham essa consciência de gestão de energia para que a energia possa se renovar. Então é trocar o negativo pelo positivo. É um ciclo necessário sairmos da zona de burnout e entrarmos na zona de recuperação. Daqui a pouco vamos falar um pouco de como isso acontece, né? Do que é possível fazer, mas entenda esse conceito de que é importante fazer a transição da energia negativa para positiva. E o ciclo ideal é onde a energia vive positiva e existe uma variação apenas entre baixa e alta energia. Essa transição aí da zona de recuperação e performance, isso vai acontecer de uma maneira bem fluida, bem tranquila. Por isso, esse é o modelo de ciclo ideal, trazido aí pelo Tony também, de ver essas duas zonas como parceiras, onde existe essa transição normal aí de descanso e performance, recuperação e excelência, como existem essas duas zonas que as pessoas, as energias se intercalam, sempre na energia positiva, baixando e aumentando esse nível de energia. E aqui um resumo desses ciclos de energia e como funcionam esses conceitos dos ciclos dentro das zonas. Revendo aqui que a zona de sobrevivência e a zona de burnout é o ciclo comum, que é onde a maioria das pessoas, a maioria das empresas estão, apenas na energia negativa, aumentando e diminuindo. Aqui embaixo é importante ver que precisamos sair da zona de burnout, que é a energia negativa, e ir para a zona de recuperação, que é a energia positiva. Então é um ciclo necessário, ainda com a energia baixa, num ritmo mais tranquilo, ritmo mais calmo, fazer a transição de negativa para positiva. Depois você vê um ciclo ideal de zona de recuperação e zona de performance, sempre com a energia positiva, apenas diminuindo e aumentando. Assim como nós estamos dispostos, no final do dia precisamos descansar para que isso se renove. A empresa, a cultura, a equipe também precisa ter essa consciência de que é importante atividades, é importante momentos para a recuperação, de recuperar o fôlego, de se olhar, de celebrar, de recuperar propósito, para depois se engajar e atingir a excelência, atingir a performance novamente. E aqui em cima fica a dica, o alerta de que é muito importante ter cuidado nessas duas zonas de performance e sobrevivência. Por quê? Se estamos na nossa excelência e aí sentimos que precisamos descansar, só que surge de novo novas metas, novos desafios e a empresa não consegue fazer essa transição entre zona de performance e zona de recuperação novamente, esse tem que ser um ciclo comum de performance e recuperação, performance e recuperação, performance e recuperação. Se em algum momento essa equipe, essa empresa, até o colaborador aqui entrando em conceito individual, está numa zona de performance, só que ele não consegue descansar e surgem novas coisas, isso se multiplica, isso aumenta essa carga energética, na hora, no mesmo momento, ele vai sair da zona de performance e vai para a zona de sobrevivência, porque surgiu mais demandas e ele não conseguiu descansar, ou seja, começa o ciclo tudo de novo. O ciclo se repete, né? Entra em looping, entra em ciclo, tudo novamente. Isso se repete até que as pessoas tenham consciência da importância de permanecer em cada ciclo e fazer essa transição. Então aqui fica o alerta do cuidado ao vermos uma equipe, uma pessoa, uma empresa sair da zona de performance e ir para a zona de sobrevivência. Por quê? Porque ela não teve esse momento de fazer o ciclo ideal de ir para a recuperação, para que ele volte para a performance. Por isso a importância de sempre a empresa se recuperar diante de um grande desafio e não começar outros desafios. Não tem uma meta, dobra a meta e triplica a meta, porque senão você vai ficar sempre na zona de sobrevivência, daqui a pouco cai em burnout e você precisa olhar para isso. Esse é um grande conceito aqui aplicado dos ciclos de energia para a cultura da empresa. Então, em resumo, uma grande metáfora aqui que eu trouxe relacionada a como se fosse um semáforo, precisamos olhar aí a empresa, olhar a situação da energia organizacional e ver que às vezes é importante desacelerar, né? É importante estar presente, encontrar o próprio ritmo e acelerar novamente.
Então, sempre esse conceito de que existem etapas, existem ciclos e podemos andar em diferentes ciclos, mas precisamos ter consciência deles para podermos fazer as transições necessárias, fazermos os ciclos corretos dentro da zona de energia. Esse é o modelo do Tony Schwartz, super utilizado na administração de energia, na gestão de energia, esse conceito bem interessante que é totalmente relacionado à nova consciência corporativa. E aqui algumas frases do Tony Schwartz que eu achei muito importante colocar aqui nessa aula. A primeira é: você não pode colocar um band-aid no burnout. Ou seja, não é algo que é remediativo, né? Não tem como você tapar aquela situação. Alguém entrou em burnout, a equipe entrou em burnout, a empresa entrou em burnout, você não descarta aquilo, não deixa para depois, não deixa para debaixo do tapete, não ignora. É importante olhar para isso e identificar o que está acontecendo. Essa é a visão de um agente de transformação, é a visão de uma transformação cultural de uma empresa. Olhar para esse nível de energia, esse nível de complexidade que a empresa chegou, entrando em burnout e não ignorando isso. Se uma pessoa entrou em burnout, algo aconteceu, é importante olhar para isso, não ignora. Já vi muitas empresas ignorando e depois acontecendo aí demissões em massa porque eles acharam que era relacionado às pessoas, à equipe e não ao clima, não à energia que acontecia na empresa. Então é muito importante essa frase de não olharmos o burnout como algo que pode ser tapado com um band-aid. E aqui mais uma frase do Tony: quanto maior for a demanda de desempenho, maior será a necessidade de renovação. Isso explica essa troca que precisa existir sempre entre a zona de performance e a zona de recuperação. Então, eu sempre cito essa importância das empresas pausarem, recuperarem o fôlego, olharem para si, se alinharem e entrarem num novo compromisso, numa nova meta, num novo propósito e entrarem nessa zona de performance novamente. Essa é a troca entre a performance e a recuperação. Performance e recuperação. Por isso, essa frase de quanto maior for a demanda, existir um grande desafio, quando a empresa cumprir esse desafio, não dobre esse desafio, porque senão a empresa vai ir para a sobrevivência. É preciso recuperar. Aconteceu uma grande conquista aí em um mês na empresa, vamos tirar um mês de férias, um mês de descanso, fazendo atividades mais simples, com outras questões, incentivando os ciclos de recuperação, de alinhamento, de olhar para dentro. Então essa frase é muito crucial, eu quero que você reflita muito sobre isso, da importância de diante de uma grande demanda da zona de performance, é preciso uma grande demanda de renovação, de recuperação também. Esse é o core, esse é o assunto principal dessa aula, de que é importante olharmos para a zona de performance e recuperação como extremamente necessárias. Essa troca é fluida, essa troca precisa ser aceita, precisa ser olhada como de muita importância, porque senão vai virar essa coisa que nós sempre vemos nas empresas, de atingir uma meta e dobra a meta e triplica a meta, como eu disse anteriormente. E aí, se não temos consciência de que aconteceu uma grande demanda, a empresa conseguiu assumir uma grande responsabilidade, teve um grande desempenho, uma grande performance, depois disso, vamos descansar ou criar atividades que promovam a recuperação, que promovam a renovação de energia. Essa é a sacada desse modelo de ferramenta do Tony Schwartz. Essa é a sacada. Perceba, não adianta a empresa que acaba só multiplicando os desafios, colocando demanda atrás de demanda, senão vai viver na sobrevivência, depois cai em burnout e fica na negativa. Vamos olhar as energias positivas e ver a importância de transitar entre uma alta energia e uma baixa energia, de performance e recuperação. Performance e recuperação. É muito importante esse tema. Entenda muito bem essa sacada. Esse é o assunto principal dessa aula. Entender que depois de uma grande demanda, precisa de uma renovação. Eu repeti isso várias vezes para que você guarde no seu inconsciente. Anote quais insights você teve diante disso, da importância de promover essa transição dos ciclos. E aí,
a importância de rituais positivos para a recuperação. Eu dei exemplos de tirar férias, de criar atividades mais dinâmicas, que não sejam relacionadas a uma grande atividade anterior ou a atividade de trabalho normal, cotidiana, mas a importância de rituais positivos, ou seja, vamos fazer um outro tipo de atividade em outro local, com outras pessoas, com outros clientes, com uma outra forma de ver o trabalho. Eu sei que existem empresas que só fazem um tipo de serviço, só fornecem um modelo de produto físico, só tem uma forma de se comunicar aí com o cliente, com o externo, mas é importante olhar para esse momento de recuperação para os colaboradores internos, esses clientes internos que também precisam ser olhados. Então, o que é possível criar dentro das suas possibilidades? Você, como agente de transformação na sua empresa, veja um exemplo de algo que você já vivenciou também, se você já passou por essas zonas, e como seria uma zona de recuperação aí que você via e imagina, né, rituais positivos para exercer a recuperação. Eu coloquei aqui uma foto de uma praia, mas não precisa ser algo tão grandioso assim, de batemos uma meta, vamos todo mundo para a praia. Não, vamos fazer um happy hour, vamos aumentar a flexibilidade do time, vamos dar algum dia de descanso, vamos promover outras atividades, vamos incentivar eles a criarem iniciativas próprias, criarem produtos e projetos próprios, o que eles querem fazer aqui na empresa. Eles atuaram tanto tempo aí com uma meta da empresa, como seria agora olhar para a meta própria de algo que eles queiram fazer aqui dentro, que possa surgir, criar e emergir para que ele possa oferecer para a empresa como algo dele. Então, dezenas aí de ideias que é possível você fazer para criar rituais positivos para exercer a recuperação. Muito importante você ver atividades que promovam recuperação dos colaboradores. Uma manhã fazendo uma meditação, um yoga, um exercício físico, uma caminhada. É uma parte da tarde livre para ir na academia, para ir ao cinema. É ir todo mundo no cinema, assistir algum filme, fazer alguma coisa dinâmica, lúdica, workshops lúdicos com arte terapia, com teatro, com improviso. Já vi de tudo nas empresas. É muito importante entender o que é possível fazer para renovar as energias das pessoas, da empresa, da cultura. Então fica aqui também o grande insight para você anotar, você marcar e relembrar essa frase de que é importante rituais positivos para a recuperação de energia da empresa, dos colaboradores, da equipe, do sistema como um todo. O sistema precisa se recuperar diante de algo grandioso que pode estar acontecendo ou aconteceu recentemente com a empresa. Então, entender esses conceitos das zonas, podemos ter consciência de que estamos em uma zona e podemos ir para outra. Podemos criar um plano de ação, mas que para isso precisamos entender aí qual zona estamos, o que aconteceu, o que podemos fazer para trocar a energia e viver num ciclo positivo com recuperação e performance. Lembre-se sempre disso. Performance e recuperação, recuperação e performance. Esse é o conceito das zonas de energia aplicado aqui na cultura organizacional de uma empresa, dentro desse conceito de energia organizacional. E para concluir esse assunto, que eu acho muito importante, aqui uma frase da Sophie Devonshire. O ritmo é o conceito mais importante, pois é um precursor da velocidade. Ele diz quando acelerar e desacelerar, sendo prioridade para a nossa produtividade. Eu gosto muito dessa palavra ritmo, quando falamos aí em conceitos de vibrações, conceitos de energia. É importante encontrarmos o nosso próprio ritmo, ou seja, a nossa forma de nos renovar. Ritmo vai ser exatamente isso, de você encontrar o seu ritmo interno, a sua atividade interna positiva para você se recuperar. É descansar, é dormir, é recuperar as energias, é fazer algo que você gosta, é colocar atividades lúdicas. Como você vai renovar as energias, reencontrando o seu próprio ritmo para que você acelere novamente. Lembre daquela frase de encontrar o próprio ritmo e depois acelerar novamente. Essa é a grande metáfora da energia que pode ser administrada, porque a energia é renovável. Falamos de energia organizacional, falamos de pausar a energia, recuperar o ritmo, entrar na zona de recuperação e acelerar novamente. Esse é um grande conceito que eu gosto muito. Falamos dos ritmos
Então, lembre-se bem aqui desse conceito de energia e a importância de recuperação para poder atingir um ritmo mais alto novamente. Chegou a hora de mais um Culture Coaching, mais alguns exercícios aqui sobre esse tema de energia organizacional. Então, olhando para esse gráfico, olhando para esse modelo de ciclos de energia das 4 zonas do Tony Schwartz, aqui aplicados para a cultura organizacional, vemos lá a zona de sobrevivência, a zona de burnout, zona de recuperação e zona de performance. A primeira pergunta para você se fazer, ou para você levar para a empresa que você participa, você como agente de transformação, pode levar esse conceito, pode levar uma palestra do Tony Schwartz, pode levar essa aula, pode explicar isso para a equipe, para as pessoas, a importância de entender as energias e as zonas. Então, olhando esse modelo, eu te pergunto, qual é a zona com maior frequência? Olhando para a sua empresa, em qual zona ela está mais frequente? A sua empresa está mais na zona de sobrevivência? Ela está mais na de burnout, mais de recuperação, está mais de performance? Qual a frequência que ela está? E a segunda pergunta é sobre as zonas em que mais oscila. Qual é a zona, quais são as zonas que a empresa mais oscila? É entre a sobrevivência e burnout? É a burnout e a recuperação? É a recuperação e performance? Ou é performance e sobrevivência? Olhe, analise qual é a zona com maior frequência e as zonas que mais oscilam na sua empresa. Pause aqui esse vídeo e retome quando você preencher essas duas perguntas. E olhando para essa resposta que você colocou para essas zonas, eu te pergunto, se continuar assim, o que pode acontecer? E aí eu te convido a fazer uma lista de 3, 5 ou 10 coisas que podem acontecer caso a empresa continue nessas zonas, continue nessa oscilação, continue fazendo do jeito que está fazendo, sem ter a consciência dessa metodologia, dessas ferramentas, das zonas, essa ferramenta de gerenciar a energia. O que pode acontecer se a empresa continuar assim na zona que você identificou? Pause aqui o vídeo e retome assim que você fizer essa primeira lista. E aqui do lado eu quero que você preencha também de uma nova lista, contrapondo essa primeira lista, de como a empresa pode se precaver, o que a empresa pode fazer para evitar que isso aconteça. O que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Você pode colocar essa pergunta no seu âmbito individual, no seu dia a dia, no seu trabalho, ou você levar para a sua empresa e fazer junto com a equipe como a equipe pode se precaver diante dessas situações que podem acontecer, caso continue nas zonas que estão, caso não tenha consciência aí da sua oscilação. Então essa é a segunda lista, faça aí uma lista de 5 ou 10 também, de como é possível se precaver para que isso não aconteça. Então você identificou o que pode acontecer e agora o que pode ser feito para precaver isso. E agora vamos falar sobre a zona de recuperação. Como seria a zona de recuperação ideal para você, para sua equipe, para sua empresa? Como seria essa zona de recuperação? Liste atividades que tornam o ambiente mais participativo, divertido, engajado, entre outras qualidades positivas. Lembre-se do quadrante de que a zona de recuperação é uma posição de energia positiva, só que uma baixa carga de energia, onde é possível fazer coisas de uma maneira mais calma, só que ao mesmo tempo que engaje, que renova as energias das pessoas, da equipe, da empresa. Liste aí as atividades que você acredita ser muito importante para criar uma zona de recuperação ideal para que você possa promover essa renovação de energia. Pause esse vídeo e retome assim que você fizer essa lista de atividades de energia renovável, dessa energia da zona de recuperação. E agora eu te pergunto, que estratégias podem ser utilizadas para que a cultura organizacional alterne regularmente entre a zona de performance e a zona de recuperação? O que pode ser feito na prática? Você identificou as zonas? Você identificou quais zonas a sua empresa, a empresa que você participa ou até mesmo você está presente? Você identificou quais são as zonas que você oscila?
Você identificou uma zona de recuperação ideal, o que vai engajar essas pessoas, o que vai te engajar para renovar as energias, e agora pense em estratégias práticas, algo bem prático, um modelo de ação, um plano de ação prático do que fazer para alternar entre a zona de recuperação e a zona de performance, entre a zona de performance e a zona de recuperação. O que você pode fazer? Quais estratégias? Crie uma lista, crie desenhos, crie imagens, deixe a sua mente, seu coração fluir e identificar o que é possível fazer para você permanecer nessa energia com consciência, ter consciência de que existem essas zonas, essas energias e que você pode permanecer transitando fluidamente entre elas. É evitando algo para duplicar as metas, as atividades? É evitando você cair na zona de sobrevivência? Como você vai evitar isso? O que você vai fazer para ter um momento de descanso, para você criar atividades de recuperação, você assumir essas responsabilidades de recuperação e não se deixar levar por mais metas que vai te levar para a sobrevivência? O que você vai fazer para permanecer na performance e na recuperação? Faça aí esse exercício, pause o vídeo e retome assim que você preencher esse exercício. Espero que você tenha gostado dessa ferramenta, gostado desse conceito, dessa aula e principalmente dessa nova visão de olhar o trabalho através das energias organizacionais aqui colocados dentro da cultura, dentro da empresa. Lembre-se que esse é o modelo do Tony Schwartz, você pode mergulhar mais nesse tema através do livro, através de palestras, pesquise, que é uma grande referência, existem outros livros também que complementam esse assunto de administração de energia, gestão de energia, e você pode aprofundar isso e levar para a sua empresa. Espero que você tenha gostado desse tema, possa ter contribuído para você, como agente de transformação, fazer diferente na sua empresa, no seu jeito de trabalhar, na sua forma de ver a empresa, a cultura, a equipe, o trabalho. Espero que você tenha gostado desse assunto. Gratidão mais uma vez por ter assistido, a sua disponibilidade, o seu tempo. Comente aqui o que você achou desse tema, como foi levar isso para a sua empresa, como foi colocar na prática essas atividades, esses exercícios, ou quais zonas você sempre se viu e agora você pode fazer essa transição. Gratidão e até a próxima aula.